Você já tentou dormir, mas o silêncio nunca chegou, porque existe um som dentro da sua cabeça, um apito, um chiado, um zumbido constante, que parece perseguir você dia e noite. Muitas pessoas acima dos 50 anos acreditam que isso é apenas consequência da idade, mas o que quase ninguém percebe é que o corpo costuma avisar antes que algo mais sério aconteça, e o mais assustador é que milhões de idosos ignoram esse sinal silencioso todos os dias. Enquanto isso, nervos podem estar enfraquecendo, a circulação pode estar piorando, e o cérebro pode estar sofrendo lentamente, em silêncio. Hoje você vai descobrir por que o zumbido constante pode estar ligado à falta de nutrientes essenciais, os sinais silenciosos que quase ninguém percebe, e o que médicos experientes estão alertando pessoas acima dos 60 anos sobre audição, memória e envelhecimento saudável, porque às vezes o problema não está apenas no ouvido. O corpo inteiro pode estar tentando chamar sua atenção. Mas antes de começarmos, se inscreva agora no canal Dr. Alexandre Martins Keiko, o amigo dos idosos. Todos os dias compartilhamos orientações simples e importantes para ajudar você a proteger sua saúde depois dos 50 anos. E deixe seu like neste vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo pode ajudar mais idosos que talvez estejam sofrendo exatamente agora, sem entender o motivo. Agora me diga uma coisa nos comentários. Há quanto tempo você sente esse zumbido? Escreva: eu quero recuperar minha tranquilidade, porque hoje, este vídeo pode mudar a maneira como você enxerga os sinais do seu corpo. O zumbido nos ouvidos não afeta apenas a audição, ele afeta o emocional, afeta o sono, afeta a paz. E somente quem convive com isso sabe como o silêncio começa a desaparecer da vida. No começo, parece algo pequeno, um som leve, quase imperceptível. Mas então ele começa a aparecer mais vezes, depois começa durante a noite. Mais tarde, acompanha a pessoa o dia inteiro. E é nesse momento que muitos idosos começam a sentir medo, porque o corpo muda, a mente cansa, e a sensação é de que algo está errado. Mas ninguém consegue explicar exatamente o que. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você tenha pensado: será que isso vai piorar? E sabe o que é triste? Muita gente sofre anos em silêncio, sem procurar ajuda. Alguns acreditam que não existe solução. Outros acham que é normal envelhecer assim. Mas envelhecer não deveria significar perder a paz dentro da própria cabeça. E existe algo muito importante que precisamos conversar hoje. Em muitos casos, o zumbido constante pode estar relacionado à deficiência de vitamina B12, uma vitamina silenciosa, mas extremamente importante para o funcionamento dos nervos, principalmente depois dos 50 e 60 anos. E aqui está um detalhe que quase ninguém fala. Com o envelhecimento, o corpo começa a absorver menos vitamina B12 naturalmente. Mesmo pessoas que comem carne, ovos, leite, podem desenvolver deficiência. O organismo muda, o estômago produz menos ácido, a absorção diminui, e lentamente o corpo começa a sofrer. Primeiro surgem sintomas discretos, depois sintomas emocionais, mais tarde, sintomas neurológicos. E o zumbido pode ser um desses sinais silenciosos, porque a vitamina B12 ajuda a proteger os nervos do corpo inteiro, inclusive os nervos ligados à audição. Quando ela falta, os nervos podem começar a falhar, e o cérebro passa a receber sinais confusos. É como uma interferência elétrica acontecendo dentro do organismo. Agora imagine isso acontecendo todos os dias, sem descanso, sem silêncio, sem paz. Muitos idosos começam a dormir mal, e quando o sono piora, tudo piora junto. A memória fica mais fraca, o humor muda, a ansiedade aumenta, a pressão sobe, e o corpo inteiro entra em estado de desgaste constante. Talvez o mais cruel do zumbido seja isso. Ele não aparece sozinho. Ele vai roubando pequenas partes da qualidade de vida. Primeiro o silêncio,
depois o descanso, depois a tranquilidade emocional, e aos poucos, a pessoa começa a perder até a vontade de conversar, porque o cansaço mental vira companheiro diário. Agora eu quero que você preste atenção em algo muito importante. O corpo raramente cria sintomas sem motivo. Ele avisa, ele tenta proteger você, ele tenta chamar sua atenção. O problema é que a maioria das pessoas ignora os sinais pequenos, até que eles se transformam em algo grande demais para ignorar. E sabe o que mais preocupa especialistas? Muitos idosos convivem com deficiência de vitamina B12 durante anos, sem saber, porque os sintomas aparecem lentamente, muito lentamente, e isso engana. Primeiro aparece cansaço, tontura, fraqueza, lapsos de memória. Depois, formigamentos, dificuldade de concentração, sensação de mente lenta e zumbidos constantes. Mas a maioria associa tudo apenas à idade e não investiga a verdadeira causa. Agora imagine uma pessoa acordando cansada todos os dias, dormindo mal, ouvindo zumbidos, sentindo tontura, esquecendo coisas, achando que está ficando velha, quando, na verdade, o corpo pode estar sofrendo com uma deficiência silenciosa. E existe outra questão importante. Nem sempre o problema está somente na vitamina B12. Muitas vezes, o zumbido também está relacionado à circulação, principalmente em pessoas com pressão alta, diabetes, colesterol elevado, ansiedade crônica ou problemas cardiovasculares. O ouvido interno é extremamente sensível. Ele precisa de circulação adequada. Qualquer alteração no fluxo sanguíneo pode gerar sintomas, e é por isso que muitos idosos percebem o zumbido piorando durante a madrugada, em momentos de estresse, ou quando a pressão está descontrolada. Agora pense comigo. Quantas pessoas passam anos tratando apenas o sintoma, sem investigar a origem? Tomam calmantes, tentam mascarar o barulho, dormem com televisão ligada, mas não cuidam da raiz do problema. E enquanto isso, o organismo continua pedindo ajuda em silêncio. Talvez o seu corpo esteja tentando falar com você há muito tempo. Talvez o zumbido seja apenas uma parte da mensagem, porque muitas pessoas que sofrem com isso também relatam sensação de cabeça pesada, dificuldade para ouvir conversas, irritação constante, ansiedade, cansaço mental e até tristeza profunda. Isso porque o cérebro nunca descansa completamente. E quando a mente não descansa, o corpo inteiro sofre. Agora eu quero fazer uma pergunta muito sincera. Você anda esquecendo mais as coisas ultimamente? Perdendo a paciência mais rápido? Sentindo o corpo mais fraco? Escreva aqui nos comentários. Eu vou prestar mais atenção nos sinais do meu corpo, porque reconhecer os sinais cedo pode mudar completamente o futuro da sua saúde. E existe algo que poucos médicos explicam com clareza. A deficiência de vitamina B12 pode afetar diretamente o cérebro. Ela participa da proteção dos neurônios, da memória, da clareza mental, da energia. Quando ela está baixa, o cérebro começa a funcionar pior, e isso pode gerar sintomas emocionais muito fortes. Muitos idosos passam a sentir desânimo, medo, ansiedade, sensação de vazio ou confusão mental, sem imaginar que o corpo pode estar sofrendo silenciosamente. Agora imagine viver anos assim, sem respostas. É por isso que investigar cedo é tão importante, porque prevenção vale mais do que remédio, e pequenas atitudes feitas hoje podem proteger sua saúde amanhã. Talvez este vídeo esteja aparecendo para você exatamente no momento certo. Talvez seja o alerta que faltava, porque muitas pessoas só procuram ajuda quando os sintomas já estão muito avançados, e quanto mais cedo o problema é identificado, maiores são as chances de melhora. Agora eu quero falar diretamente com você que sofre em silêncio. Você que sorri para a família, mas está cansado por dentro. Você que sente medo quando o zumbido aumenta durante a madrugada.
Você que já tentou ignorar isso várias vezes. Não normalize o sofrimento. Seu corpo merece atenção. Sua mente merece paz. E sua vida vale muito. Envelhecer não deveria significar viver cansado, ansioso e sem tranquilidade. Ainda há tempo para cuidar da sua saúde. Ainda há tempo para investigar. Ainda há tempo para mudar hábitos, porque o corpo humano tem uma capacidade impressionante de recuperação quando recebe cuidado. Agora me diga aqui nos comentários: o zumbido atrapalha mais seu sono, sua paz ou sua concentração? Eu quero muito saber, porque milhares de pessoas podem estar vivendo exatamente a mesma situação que você. E quando compartilhamos experiências, percebemos que não estamos sozinhos. Agora existe outro detalhe muito importante. Alguns medicamentos também podem piorar o zumbido, especialmente quando usados por muito tempo, sem acompanhamento adequado. Por isso, nunca tome remédios por conta própria, principalmente depois dos 60 anos. O organismo envelhece, o fígado muda, os rins mudam, e o corpo passa a reagir de forma diferente. Muitas vezes, pequenas mudanças podem gerar grandes consequências. E sabe o que mais preocupa? Muitas pessoas ignoram exames preventivos por medo. Mas o medo de descobrir algo nunca será maior do que o sofrimento de deixar um problema crescer em silêncio. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio, é escolher continuar presente, continuar ouvindo a voz dos filhos, os risos dos netos, as conversas da família, os momentos simples da vida. Porque no final, saúde não é apenas viver mais, é viver com dignidade, com clareza, com paz, com tranquilidade para dormir. E eu quero que você lembre disso sempre. Seu corpo fala. O problema é que muitas pessoas só escutam tarde demais. Por isso, não ignore sinais persistentes, principalmente quando eles aparecem todos os dias. O zumbido constante pode parecer pequeno, mas às vezes, ele é apenas a ponta do iceberg. Agora escreva aqui nos comentários: eu ainda vou cuidar melhor da minha saúde. Porque essa frase pode representar uma decisão importante na sua vida hoje. E se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que vive reclamando de zumbido no ouvido. Talvez essa pessoa esteja sofrendo em silêncio. Talvez esteja precisando exatamente deste alerta. Talvez você esteja ouvindo este vídeo hoje, no momento certo. Talvez seu corpo esteja tentando chamar sua atenção antes que algo pior aconteça. E eu quero pedir uma coisa importante. Não ignore sinais persistentes. Seu corpo conversa com você o tempo inteiro. A dor conversa. O cansaço conversa. O zumbido conversa. O problema é que muitas pessoas só escutam quando o sofrimento já ficou grande demais. Agora eu quero falar diretamente com você que está cansado. Você que dorme ouvindo esse barulho. Você que sente medo de isso nunca passar. Você que às vezes sorri para os outros, mas sofre em silêncio. Ainda há tempo. O envelhecimento não precisa ser uma sentença de sofrimento. Seu corpo pode melhorar. Sua saúde pode reagir. E pequenas mudanças feitas cedo podem proteger sua mente, seus nervos e sua qualidade de vida. Procure orientação médica, faça exames, investigue suas vitaminas, cuide da circulação, durma melhor, alimente-se bem e, acima de tudo, não normalize sintomas que o corpo está tentando mostrar. Porque viver depois dos 60 não é apenas sobreviver, é viver com dignidade, com paz, com clareza mental, com tranquilidade. E antes de encerrarmos, escreva aqui nos comentários: eu ainda vou cuidar da minha saúde. Porque quando você escreve isso, você assume um compromisso com sua própria vida. E talvez esse seja o primeiro passo para uma mudança importante. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que vive reclamando de zumbido no ouvido. Pode ser um pai, uma mãe, um amigo, ou até alguém que está sofrendo calado neste momento. E se inscreva agora no canal Dr. Alexandre Martins Banes, o amigo dos idosos. Aqui, você nunca estará sozinho.
Todos os dias trazemos informações simples, humanas e importantes para ajudar você a envelhecer com mais saúde, mais segurança e mais esperança. Cuide-se. Seu corpo fala com você todos os dias. E enquanto há tempo, vale a pena escutar. E se inscreva agora no canal Dr. Alexandre Martins Pitti, o amigo dos idosos. Aqui você encontra orientações simples, humanas e importantes para viver mais e envelhecer com mais saúde, proteção e esperança. Cuide-se, porque enquanto existe tempo, existe oportunidade de mudar. E talvez seu corpo esteja pedindo isso há muito mais tempo do que você imagina.